Olá, terceiro ano. Vamos que vamos? Mais uma aula. Aula do dia 29, quarta-feira. Nós vamos falar hoje sobre sílaba tônica, dando continuidade à aula do dia 27, segunda-feira, tá? Na aula do dia 27, vocês aprenderam a identificar uma sílaba tônica na palavra, né? A sílaba tônica, ela é a sílaba que é falada, né, com mais intensidade, é uma sílaba mais forte. A pronúncia dela sempre é mais forte, tá? Dentro daquela palavra. E também nós aprendemos a identificar a posição desta sílaba tônica na palavra. Se vocês não se esqueceram, creio que não se esqueceram, mas eu vou recordar. A sílaba tônica, ela pode ser encontrada em 3 posições. A primeira, que pode ser, né, em último lugar, a segunda em penúltimo lugar e a terceira em antepenúltimo lugar. Então, essa sílaba tônica, ela vai estar ou em último, ou em penúltimo, ou em antepenúltimo lugar, ok? Por exemplo, na palavra, vamos supor, uma palavra fácil, igual eu dei o exemplo lá da semana passada, animal, né? Eu escrevo animal. Essa aqui é a antepenúltima, essa aqui é a penúltima e essa aqui é a última. Na palavra animal, o mal é a sílaba pronunciada com mais força. Ela é a sílaba tônica, ela está em último lugar, tá? Uni está em penúltimo lugar e o A está em antepenúltimo lugar, correto? Só para recordar. Recordaram dessas posições? Agora a gente vai passar para a próxima etapa da sílaba tônica. É um conteúdo que não é difícil, a gente só precisa prestar bastante atenção, pronunciar a palavra, né, com mais atenção, com mais força, né? Pode usar o exemplo do cachorrinho que eu havia dado e a gente vai daqui, né, tentando explicar aí. Qualquer dúvida, a gente vai voltar nesse conteúdo depois. Esse conteúdo também tem no link da escola, uma atividade para poder vocês estarem praticando. E vamos passar para outra etapa. Esta nova etapa, que é a classificação das palavras que têm sílaba tônica, está no nosso livro de português, página 63. Esse conteúdo aqui, ó, tá vendo? Esse aqui que a gente vai estar falando dele hoje, tá? Está assim, número 5 da página 63, não se esqueçam. As palavras são classificadas conforme a posição da sílaba tônica, como que eu já mostrei para vocês citando o exemplo da palavra animal. Só que aí está especificando, ó, última sílaba tônica, penúltima sílaba tônica e antepenúltima sílaba tônica. Tem uma setinha, tem 3 palavras. Primeira palavra, mirim, a segunda, natureza e a terceira, simpático. Na palavra mirim, aí vocês podem perceber que está em cor diferente das demais a sílaba rim. E por isso ela é uma palavra oxítona. Por que é oxítono? Por quê? Porque a posição da sílaba tônica está em último lugar. Se está em último lugar, essa palavra passa a se chamar oxítona. É a posição que ela se encontra na palavra. A próxima palavra é natureza. A sílaba tônica da palavra natureza é o RE, nature, esse ire aí, ó. Ela é classificada em uma palavra paroxítona. Por quê? Porque a sílaba tônica está em penúltimo lugar, ó. Natureza. Usar não é tônica, não uma sílaba tônica. Quem é? É o re. Nature. Esse re não é a posição em último, e sim em penúltimo lugar. Então, todas as palavras que as sílabas tônicas estão em último, penúltimo e antepenúltimo lugar são classificadas com nomes diferentes. A palavra natureza, a sílaba tônica dela está em penúltimo lugar e ela é classificada como paroxítona, tá? Vamos para mais uma descoberta. Vamos lá, palavra simpático.
simpático. Na palavra simpático, percebam que a sílaba tônica é a sílaba pá. Ela é pronunciada com mais intensidade e ela está em antepenúltimo lugar. Tem o co, o ti e o pá. O sim, ele fica aqui quietinho, tá? Porque a gente sempre classifica a sílaba tônica do último, penúltimo e antepenúltimo lugar, de trás para frente. Na palavra simpático, o co e o ti não são importantes. O importante é o pá. E ele está em que posição? Antepenúltimo lugar. Toda palavra que a sílaba tônica está em antepenúltimo lugar, ó, último, penúltimo e antepenúltimo. Antepenúltimo lugar, essa palavra é classificada em proparoxítona, tá ok? Não é difícil, é só prestar atenção. Lá no link, nas outras atividades que também vai ter aqui no livro, a gente vai praticando, vai ficando mais fácil de ser entendido. Tudo bem? No nosso livro também, há um esqueminha aqui, ó, um complete, logo embaixo da explicação, aonde a gente precisa completar o nosso raciocínio, que foi tudo isso que eu acabei de explicar para vocês. Na letra A, B e C, tem aqui, ó, como a sílaba tônica é encontrada. Vocês vão ler e vão completar, tá? É bem fácil. No número 6, tem a imagem de um camelo aí, ó. Sublinhe a sílaba tônica de cada palavra, depois escreva as palavras nas cores certas. As colunas, limpo, as colunas certas, quer dizer, eu vou fazer primeiro esta atividade do retângulo aí, né, que tem dentro dele as palavras camelo, balé, mágico, crocodilo, sábado e caracol. Você vai sublinhar. O que é sublinhar? Passar um tracinho embaixo. A tia Mara já ensinou isso na sala. E depois que eu sublinhei essas palavras, né, descobri qual é a sílaba tônica delas, eu vou classificar elas em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Quais são as proparoxítonas? São aquelas que a sílaba tônica estão em antepenúltimo lugar. Quais são as paroxítonas? São as palavras onde a sílaba tônica estão em penúltimo lugar. E o que é palavras oxítonas? São as palavras onde a sílaba tônica está em último lugar, tá? Oxítona, último lugar. Paroxítona, penúltimo lugar. Proparoxítona, antepenúltimo lugar. Não é difícil. Identificando a sílaba tônica, você vai contar sempre de trás para frente. Qual é a classificação desta palavra? Tudo bem? Também tem mais uma atividade lá na página 68 do livro de vocês. Vocês vão lá, que tem uma atividade aqui, ó, para a gente poder estar praticando. No número 4 da página 68, tem também uma atividade sobre o som do S, da letra S, tanto quando ele tem o som do S sozinho, quanto ele tem os sons lá, ó, de SS. Então, você vai relembrar, tá? Fazendo essa atividade onde a gente já aprendeu, a gente já treinou, e vocês vão conseguir fazer sozinhos. Vão ler lá com atenção e vão fazer essa atividade direitinho. O número 5 da página 68 ainda tem assim: leia as palavras em voz alta e passe um traço embaixo da sílaba pronunciada com mais intensidade. No caso, a sílaba tônica. As palavras são jacaré, macaco e matemática. Fez isso, passou o tracinho lá embaixo, você vai passar para a próxima etapa. Escreva essas palavras no quadro de acordo com a posição silábica tônica. Aí já tem uma outra tabela que você vai fazer a mesma coisa que você fez lá na página 63. Vai classificar essas palavras conforme a posição da sílaba tônica, tá? É muito fácil, treinem, façam direitinho, prestando atenção que vocês vão conseguir. Número 6. Escreva o nome de 6 frutas e circule o nome da sílaba, circule nos nomes a sílaba tônica. Então, você vai escolher 6 nomes de frutas da sua preferência, as frutas que você mais gosta, e você vai deixar aqui quietinho, circular a sílaba tônica. Segunda parte dessa atividade. Copie os nomes no quadro da atividade 5, colocando-as nas colunas certas de acordo com a posição silábica tônica. Fiz o nome das frutas. Circulei lá a sílaba tônica.
Vou lá na atividade 5, a atividade anterior, e vou classificar o nome das frutas que eu escolhi, né? Vou classificar lá no lugarzinho dela, por ordem lá. Palavras oxítonas, palavras paroxítonas e palavras proparoxítonas, tá ok? É só isso. Tem atividade no link, tem essa atividade da página 68, tem a explicação na página 63. Então, façam certinho, direitinho e até a próxima aula. Tchau!